Olá, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma apresentação rápida aqui antes de começar a resolução dessa questão por um detalhe muito importante. Meu nome é Marcílio, eu dou aulas de matemática e física, aulas particulares, e eu estou inicializando esse projeto aqui no YouTube, que é um projeto que eu já tinha em mente desde o ano passado, que são vídeos de resolução de questões, tanto de vestibulares quanto de questões genéricas, como também vídeos de conteúdo dos assuntos de matemática e de física, não é isso? Eu, inclusive, já estou finalizando 2 vídeos de conteúdo, um de matemática, que é sobre inequações, tudo que vocês puderem imaginar de inequações, é um vídeo que já estou em processo final, está ficando muito bacana, muito intuitivo, e um outro também no meu canal de física, que é um vídeo sobre MHS, Movimento Harmônico Simples. Pois bem, então esse projeto não é exatamente um projeto devido à pandemia, é um projeto de quarentena. Eu já queria fazer desde o ano passado, conforme eu falei, e como agora o tempo me proporcionou começar a gravação desses vídeos, eis aqui o primeiro de uma série de vídeos. Peço então de vocês 3 cliques importantes. Primeiro, se vocês puderem dar um like no meu vídeo, claro, se vocês gostarem. Se possível também vocês inscreverem no meu canal e o sininho das notificações, para que vocês sejam notificados das postagens futuras que eu colocarei aqui no canal. Tudo bem? Agradeço então pelo apoio e vamos começar a resolução da nossa questão da FUVEST. Pois bem, é uma questão da FUVEST do ano de 2016, da primeira fase, do caderno 5, é a questão 12 de matemática. Vamos a ela. Quando a Lua está em quarto crescente ou quarto minguante, o triângulo formado pela Terra, pelo Sol e pela Lua é retângulo, com a Lua no vértice do ângulo reto. O astrônomo grego Aristarco, do século III a.C., usou este fato para obter um valor aproximado da razão entre as distâncias da Terra à Lua, que a questão chama de dl, e da Terra ao Sol, a distância ds. É possível estimar a medida do ângulo alfa relativo ao vértice da Terra nessas 2 fases. A partir da observação de que o tempo t1 decorrido de uma Lua quarto crescente a uma Lua quarto minguante é um pouco maior do que o tempo t2 decorrido de uma Lua quarto minguante a uma Lua quarto crescente. Supondo que a Lua descreva em torno da Terra um movimento circular uniforme e tomando t1 igual a 14,9 dias e t2 igual a 14,8 dias, conclui-se que a razão dl sobre ds seria aproximadamente dada por... E eis as nossas alternativas. Antes de começar, portanto, a resolução da questão, deixa eu fazer um comentário aqui, uma explicação sobre a figura, sobre o desenho. Bom, então nós temos aqui a Lua na sua posição quarto crescente e aqui embaixo a Lua na posição quarto minguante. No centro do movimento da Lua, que é um movimento circular uniforme, nós temos a Terra e numa distância ds afastada do centro da Terra, nós temos o Sol. Pois bem, primeira coisa, veja que o sentido do movimento é no sentido anti-horário, não é isso? Temos ainda aqui o tempo t1, que é o tempo que a Lua leva para ir da posição do quarto crescente até a posição do quarto minguante. E o tempo t2 é o tempo que a Lua leva para ir, o intervalo de tempo que a Lua leva para ir da posição quarto minguante até a posição quarto crescente. A questão ainda fala que a Lua, nessas 2 posições, ela ocupa o ângulo reto do triângulo retângulo formado pela Terra, pela Lua e pelo Sol. Então nós temos aqui 2 triângulos retângulos. Esse aqui em cima e esse outro aqui embaixo, onde a Lua na posição do quarto minguante ocupa o vértice, ocupa o ângulo reto desse triângulo retângulo. Tudo bem? Sobre as alternativas, é importante notar que a questão não quer que nós calculemos o valor do cosseno. A questão está pedindo aqui a razão dl sobre ds. Só que essa razão vai ser dada, de acordo com as alternativas, em função do cosseno deste ângulo alfa. Então é este ângulo alfa que nós devemos calcular, para que o cosseno dele, que vai ser um desses valores aqui embaixo, vai ser justamente a razão dl sobre ds. Como é que nós vamos chegar a esta razão relacionada ao cosseno deste ângulo alfa aqui? Vamos então à nossa resolução. Bom, eu trouxe o desenho para cá e nós temos aqui o ângulo alfa. Aqui eu já botei o ângulo reto
E esses ângulos aqui, claro, são iguais. Então eu vou destacar aqui um dos triângulos retângulos, esse aqui de cima. Não precisaria, mas eu acho que fica mais claro sobre o que nós devemos fazer. Vamos a ele então. Está aqui. É o triângulo retângulo. Aqui nós temos DL e aqui nós temos DS. O ângulo reto, que é a posição da Lua, neste caso aqui do quarto crescente, não é isso? Pois bem, como é que eu vou determinar então esta razão DL sobre DS? No triângulo retângulo, nós sabemos que o cosseno de um desses dois ângulos aqui, são os ângulos agudos, é dado pela razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, esta razão daqui que nós podemos dizer, que é DL, a razão DL sobre DS, ela vai ser dada pelo cosseno de alfa, DL sobre DS, onde DL é o cateto adjacente e DS é a hipotenusa deste triângulo retângulo daqui. Ok? Mas há um detalhe. Eu não tenho aqui... Deixa eu botar aqui só o laser, fica melhor para vocês acompanharem o movimento do mouse, não é isso? Pois bem, mas eu não tenho DL sobre DS, nem DL nem DS, para eu calcular aquele ângulo. E é justamente o que a questão quer, esta razão. Então nós temos aqui outro detalhe, outra informação importante, que são os intervalos de tempo T1 e T2. Pois bem, o que é que nós podemos então afirmar aqui? Podemos determinar o cosseno de alfa pela razão entre os intervalos de tempo de movimento da Lua ao redor da Terra. Mas como é que eu vou trazer esses intervalos de tempo para calcular o meu ângulo alfa? Pois bem, o tempo total para a Lua dar uma volta completa ao redor do Sol, que é o seu período, é a soma de T1 mais T2. De fato, considere que a Lua vai partir da posição quarto crescente. Então, para ela ir da posição quarto crescente à posição quarto minguante, ela vai levar justamente esse intervalo de tempo T1. E da posição quarto minguante até a posição quarto crescente, completando aí uma volta, ela vai levar o tempo T2. Isso quer dizer que o tempo total, vamos chamar esse tempo de T, é a soma de T1 mais T2. Está aqui. Sendo a soma de 14,9 mais 14,8 dias, que vai dar um total de 29,7 dias. Esse é o tempo total. Ah, Marcelo, tudo bem, entendi. Mas como é que eu vou calcular meu ângulo alfa em função desses intervalos de tempo? É simples, podemos fazer uma regra de 3 entre o tempo total que a Lua leva para dar uma volta ao redor do Sol e um desses dois intervalos de tempo aqui, T1 ou T2. Qual eu adotarei? Pois bem, como nos interessa calcular o valor de alfa, então nós vamos, claro, colocar nos cálculos esse intervalo de tempo aqui, T2, e não T1. Eu não tenho, o ângulo alfa não está no intervalo de tempo T1, e sim no intervalo de tempo T2. Façamos então a regra de 3, que é a seguinte. Para dar uma volta completa ao redor da Lua, a mesma percorre um ângulo de 367 graus no intervalo de tempo de 29,7 dias. O intervalo de tempo T2, portanto, corresponde a um ângulo 2α e que corresponde ao valor de 14,8 dias. Não é isso? Então, novamente, eu peguei aqui o intervalo de tempo T2 porque é dentro desse intervalo que está o meu ângulo alfa. Sendo que para o tempo total T2, o ângulo, na verdade, é 2α, que é alfa mais alfa. Ok? Mas tudo bem, resolvendo essa regra de 3 aí, nós encontramos alfa como sendo o valor de 89,7 graus. Pronto, já temos o valor de alfa. Veja que a questão quer a razão dl sobre ds. Então, temos o seguinte, o que é que nós podemos afirmar aqui? Que dl sobre ds, conforme nós analisamos aqui no início da questão, é justamente o cosseno de alfa. Mas o alfa nós já acabamos de calcular. Portanto, dl sobre ds, concluindo, é cosseno de 89,7 graus. Tem um errozinho aqui, perdão, ignore esse i, está errado, tá? É cosseno de 89,7 graus. Esse é a resolução, é o valor da nossa razão dl sobre ds. Tudo bem? Bom, desculpe aí qualquer erro aí na gravação, é apenas um primeiro vídeo. O próximo vídeo eu devo postar ainda hoje ou amanhã. É uma resolução também da FUVEST. E, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de pedir, mais uma vez, se possível, vocês darem um like aí no canal.
Quem não gostou não tem problema, pode colocar qualquer comentário, para mim vai ser muito positivo. E se possível também inscreva-se no meu canal e ativar o sininho das notificações para que você receba as novas postagens que eu colocarei. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!